Você já enfrentou momentos em que tudo parecia impossível? Situações em que todos os seus esforços fracassavam e você não sabia mais o que fazer? Você já viu, você já se viu em uma situação em que todos os seus planos pareciam não dar certo, por mais que você se esforçasse? Talvez você estivesse tentando resolver um problema familiar, profissional ou mesmo algo pessoal, mas nada funcionava. Muitas vezes, nessas horas, tentamos assumir o controle e criar os nossos próprios caminhos. E nesses momentos que começamos a questionar qual é o propósito de Deus nisso tudo. Pense o rei Josafá, segundo a Crônicas 20. Ele enfrentava uma colisão de exércitos inimigos prestes a destruir seu povo. Humanamente, não havia saída. Três grandes exércitos, dos Moabitas, dos Amonitas, dos Meunitas, se reuniram contra ele. A notícia de guerra, de desastre, trouxe pavor a Josafá, ao rei. Ele sabia que, em termos humanos, não havia chance de vitória. O que ele fez então? Ele poderia ter confiado em uma estratégia militar, mas em vez disso, convocou todo o povo de Judá para buscar a Deus em oração e em jejum. Eles declararam juntos: não temos força para enfrentar esse exército imenso que nos ataca. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, segundo a Crônicas 20:12. Então, Deus revelou seu propósito e plano soberano. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas é minha. Versículo 15 de 2 Crônicas 20. Josafá e seu exército não precisaram lutar. Eles marcharam ao som de louvores e canções e adoração, confiando completamente na promessa de Deus. Enquanto eles adoravam, Deus colocou emboscadas entre os próprios inimigos, que começaram a se destruir uns aos outros. No final, Josafá e seu povo precisaram recolher o despojo da vitória. Com obediência e confiança, Josafá seguiu o plano de Deus e testemunhou uma vitória milagrosa. Assim como Josafá, nós também somos desafiados a manter nossos olhos em Deus, quando tudo parece sem solução. Queremos tomar o controle das situações, mas a palavra nos ensina que é na entrega e na confiança em Deus que Ele age de forma soberana e poderosa. Apocalipse 10:11 nos lembra exatamente isso. O plano de Deus será cumprido, mesmo quando não entendemos tudo ou enfrentamos grandes provações. Nossa parte é confiar e testemunhar. Vamos dividir nossa palestra em duas partes. Deus revela o seu propósito, capítulo 10, versículo de 1 a 11. Deus confirma seu plano, capítulo 11, versículo de 1 a 19. Deus revela e confirma o seu propósito. Assim como Josafá colocou seus olhos em Deus em meio a um desafio impossível, precisamos aprender a fazer isso, mesmo quando enfrentamos momentos de incerteza. Muitas vezes, o plano de Deus não é revelado completamente à nossa vista, mas Ele nos chama a confiar e obedecer enquanto Ele trabalha. Em Apocalipse capítulo 10, João recebe uma visão que também reforça essa verdade. Ele vê um anjo poderoso enviado para proclamar
que o tempo de Deus está chegando ao cumprimento. Essa visão impressionante, é uma visão impressionante, marca o momento em que o mistério de Deus começará a ser revelado e executado. Versículo 2. Vi um anjo poderoso que descia do céu, estava vestido com uma nuvem e com um arco-íris estava sobre a sua cabeça. Seu rosto era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Versículo 1. Apocalipse, versículo 1. João descreve aqui esse anjo, no versículo 1, como uma série de símbolos que demonstram a majestade e a autoridade divina. Primeiro, vestido como uma nuvem, simboliza a presença de Deus, frequentemente associada à manifestação celestial. Isso a gente vê também em Êxodo 16:10 e Mateus 17:5. Arco-íris sobre a cabeça, um sinal de aliança. Lembra da aliança de Deus com Noé em Gênesis 9? Rosto como o sol reflete o brilho da glória de Deus, como Moisés experimentou ao descer do Sinai, no Êxodo 34:29. Pernas como coluna de fogo, indicando firmeza e juízo, atributos de poder e autoridade de Deus. Este anjo é uma declaração visual do controle soberano de Deus sobre tudo o que está prestes a acontecer. Ele prepara João e a igreja para entender que Deus está movendo a história em direção ao seu propósito final, mesmo em meio a tribulações e desafios. Agora, versículo 2. Ele assegura em sua mão um livrinho aberto, colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O anjo poderoso segura um livrinho aberto, que simboliza uma mensagem revelada e acessível, em contraste com o que foi selado, mencionado, o livro selado mencionado em Apocalipse 5. Esse livro contém a missão e a profecia que João deve absorver e anunciar. O fato de o anjo colocar um pé sobre o mar e outro sobre a terra indica a autoridade universal sobre toda a criação, representando o poder de Deus sobre os reinos, povos da terra e sobre toda a terra. Versículo 3. E brandou com voz forte, com o rugido de um leão. Quando ele brandou, os 7 trovões falaram. O brando do anjo, comparado ao rugido de um leão, simboliza uma autoridade e poder divino. O leão é frequentemente associado à realeza e ao poder supremo. Amós 3:8. Após esse brando, 7 trovões falam, uma imagem que lembra o poder de Deus em manifestação. Que imagem e que poder! Os 7 trovões podem representar a completude, a plenitude, um anúncio divino sobre o juízo. Mas o conteúdo exato dessas palavras não foi revelado, como mencionado no versículo 4. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. João é instruído a não registrar o que os 7 trovões disseram. Isso demonstra que nem tudo no plano de Deus é revelado para nós, para a humanidade. Este comando destaca o fato de que o conhecimento de Deus é vasto e misterioso, e que ele revela suas verdades no tempo e na medida que julgar apropriado. Versículos 5 e 6. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou para aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há. Não haverá mais demora. Esse juramento que o anjo fez, um juramento solene, levantando a mão ao céu, um gesto tradicional de confirmação e autoridade,
Deuteronômio 32:40, ele jura por Deus, o Criador eterno, enfatizando o que os eventos futuros são da parte do plano soberano de Deus. Ao declarar que não haverá mais demora, o anjo indica que o tempo de Deus chegou ao ponto que o seu propósito será completamente revelado e cumprido. Ou seja, Deus vai cumprir aquilo que planejou. Versículo 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, o mistério de Deus se cumprirá como ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus refere-se aos planos de Deus, ao plano redentor, os que foram revelados progressivamente através dos profetas e se completam em Cristo, como Paulo diz em Efésios 3, versículo 4 a 6. Com a aproximação do toque da sétima trombeta, Deus está prestes a concluir o seu plano, que inclui tanto juízo quanto redenção final do mundo. Versículo 8. Depois a voz que eu tinha ouvido falar do céu me disse: vá, pegue um livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. João é instruído a se aproximar do anjo e tomar o livrinho. Esse comando enfatiza a participação ativa de João no plano de Deus. Ele não é apenas um espectador, mas um agente que deve absorver e proclamar a mensagem divina. No versículo 9, então João diz: então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Ele me disse: pegue e o coma, pegue e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. A ordem de comer o livrinho simboliza internalizar a mensagem de Deus. Algo que também foi ordenado a outros profetas, como o profeta Ezequiel 3, de 1 a 3. A mensagem é doce porque contém esperança, promessa do reino de Deus, salvação, mas amarga porque traz juízo, sofrimento e rejeição. Traz condenação. Versículo 10. Peguei o livrinho da mão, João diz, do anjo e o comi. Ele era doce como mel em minha boca, mas depois que comi, meu estômago ficou amargo. João experimenta o que foi descrito. Reflete a natureza do nosso testemunho cristão. A alegria de conhecer a verdade, a alegria de receber a salvação, a alegria de conhecer a Deus e caminhar com Ele, dificuldades que enfrentamos, nossos sofrimentos e a oposição. A oposição que acompanha essa missão, muitas mensagens que lançamos sobre as pessoas, muitas vezes que falamos do Evangelho não correspondidos, mensagens não correspondidas, zombaria e até desprezo ou rejeição. A mensagem do Evangelho, ela traz vida, mas também ela expõe o pecado e traz juízo. Versículo 11, então me foi dito, é necessário que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João é comissionado novamente a proclamar a mensagem profética. Isso indica que a missão de Deus é global, é atemporal. Sua palavra não é limitada a uma época ou uma cultura, mas deve ser anunciada a todos os povos, independentemente das dificuldades, das origens ou de quem seja. Precisamos anunciar o Evangelho. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. O plano de Deus é revelado para testemunhas fiéis. O plano de Deus é revelado para testemunhas fiéis. Assim como Josafá teve que confiar completamente no plano de Deus, João recebe uma missão que envolve desafios, mas também esperança. A visão do anjo poderoso lembra que Deus está no controle, mesmo quando o caminho parece difícil. João, assim como Josafá, é chamado a manter seus olhos fixos em Deus e cumprir sua parte no plano divino. Como nós aplicamos isso em nossas vidas?
Que perguntas a gente pode tirar que nos leve a refletir sobre nós, sobre o nosso coração? Quais áreas da sua vida você precisa internalizar a mensagem de Deus, comer o livrinho e confiar no seu plano? Em que áreas da sua vida você precisa internalizar a mensagem de Deus e confiar em seu plano? Como você pode preparar para enfrentar as amarguras da vida, sem perder a esperança nas promessas divinas? Ou o que está impedindo você de compartilhar a mensagem de Deus com as outras pessoas, mesmo diante de possíveis rejeições ou perdas? Segunda divisão, Deus confirma o seu plano. Após receber a missão de proclamar a mensagem divina, João é levado a uma nova visão no capítulo 11. Ele vê o templo de Deus sendo medido e duas testemunhas que têm um papel fundamental no cumprimento do plano de Deus. Essa parte do texto reforça a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando seus servos enfrentam grande oposição. Quais oposições você tem enfrentado? Você já parou para pensar que seja porque você é servo de Deus? Somente por ser servo? A ressurreição ganha nesse capítulo um grande destaque, porque ela mostra a vitória de Deus sobre a morte e garantia para aqueles que são fiéis, porque a ressurreição é certa. Versículo 1, capítulo 11, 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir. E me foi dito, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Mas exclua o pátio exterior, não o meça, porque ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. O ato de medir o templo simboliza a proteção e o cuidado de Deus sobre o seu povo e a verdadeira adoração. No entanto, o exterior, o átrio exterior, onde os gentios têm domínio, representa perseguição e oposição contra os cristãos, ou aqueles que são de Deus. Os 42 meses, 1260 dias ou 3 anos e meio indicam um período de provação intensa, mas controlada por Deus. Deus protege espiritualmente seu povo, mesmo em meio ao sofrimento físico e perseguição. Essa verdade nos lembra que Ele é soberano sobre todas as coisas. Versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Duas testemunhas são profetas que representam o testemunho fiel de Deus em meio à tribulação, vestidas de pano de saco, símbolo de arrependimento. Eles chamam o mundo a reconhecer o juízo de Deus ao arrependimento. Durante esse período, Deus lhes dá poder e proteção para cumprir sua missão. Versículo 4 e 6, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da sua boca sairá fogo para devorar seus inimigos. Assim deve morrer quem quiser causar-lhe dano. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando. Têm poder também para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. As duas testemunhas são descritas como oliveiras e candelabros. Isso simboliza iluminação espiritual e testemunho contínuo. Vem também de Zacarias 4, está muito ligado a Zacarias 4. Elas têm poder semelhante ao de Elias, que traz fogo e seca, ao de Moisés, que traz água e transforma a água em sangue.
destacando a autoridade profética concedida por Deus para a realização desses milagres. Esse poder não era para vingar ou ter uma vingança pessoal, mas é para proteger o propósito de Deus, o propósito divino. Se nós olharmos para esse texto com aqueles óculos que vimos nas palestras da lição 13 e 14, que seriam as principais visões escatológicas que temos, a gente diria que o pré-milenismo histórico, nessa visão das duas testemunhas, eles consideram como figuras literais que surgem durante o período da tribulação. Elas profetizam e realizam milagres sob o poder de Deus, enfrentando oposição severa até serem ressuscitadas após sua morte, que veremos mais em frente. Esse evento reflete a soberania de Deus sobre a perseguição e a vitória final sobre o mal. Isso é o pré-milenismo histórico. O amilenismo, os amilenistas interpretam os eventos de Apocalipse simbolicamente. Veem as duas testemunhas como representações do testemunho contínuo da igreja ao longo da história. Simboliza o chamado da igreja para proclamar o evangelho em meio ao sofrimento, perseguição, com a promessa que Deus dará vitória final e ressurreição. O pós-milenismo, essa perspectiva foca na transformação gradual do mundo pelo evangelho, interpretando as testemunhas como figuras representativas de cristãos fiéis que trabalham para reformar a sociedade sob a direção divina. Os eventos são entendidos de forma progressiva e simbólica, enfatizando o crescimento espiritual até a vinda de Cristo. Não é um evento exato, mas sim eventos progressistas que chegarão na vinda de Cristo. Os dispensacionalistas são conhecidos por interpretar literalmente e futurista esses eventos de Apocalipse. Entendem que as duas testemunhas são profetas literais que aparecerão durante o período da tribulação, 7 anos, após o arrebatamento da igreja, especificamente para os dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Ou seja, a igreja não passa por isso. Estamos falando de judeus e de gentios aqui. Os dispensacionalistas veem esse evento como parte do plano de Deus para julgar a terra e restaurar Israel durante a tribulação. As testemunhas cumprem o papel de evangelizar e trazer advertência profética antes da vinda de Cristo para estabelecer o reino milenar. E a igreja, os crentes, estão com Cristo, arrebatados. Não importa a visão que você tenha, que a sua igreja adote ou a que você adote. O que importa neste momento é a gente destacar aquilo que é comum para todas as visões. Terá julgamento? A vinda de Cristo acontecerá? E nós testemunhamos. Testemunhamos e teremos testemunhas até a volta de Cristo sobre o juízo final e sobre o arrependimento. Ou seja, todas as visões pedem e requerem que todos se arrependam e voltem a Deus. Então não é uma divisão de divisões. Aqui é uma união de voltem e se arrependam. Voltem a Deus, pecador. Vamos para o versículo 7 a 10, versículos de 7 a 10. Quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, vencerá e matará. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, chamada simbolicamente de Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações olhará para os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados.
Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e celebrarão, enviando presentes uns aos outros, porque esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A besta simboliza o poder do diabo, o maligno, oposição contra Deus. As testemunhas são mortas e seus corpos são desrespeitados, um gesto de desprezo máximo. Os ímpios se alegram, acreditando ter vencido o testemunho de Deus. No entanto, essa aparente derrota é temporária. Esse momento reflete o padrão de morte e ressurreição que vemos em Cristo. Mesmo quando o mal parece triunfar, Deus sempre traz vitória através da ressurreição. E no versículo 11 e 12, a gente vê isso, Deus dando vitória. Mas depois de 3 dias e meio, um fôlego de vida vindo de Deus entrou neles. E eles se levantaram, e todos os que o viram ficaram aterrorizados. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. As testemunhas são ressuscitadas. Isso mostra o poder de Deus sobre a morte. Isso gera terror em seus inimigos, porque percebem um engano em sua aparente vitória. Essa cena confirma o plano de Deus é inquebrável. Ninguém para. Deus é imparável. E que aqueles que nele confiam, experimentarão vitória final. Assim como essas testemunhas foram ressuscitadas, a ressurreição de Cristo assegura que todos os que nele creem também vencerão a morte. Chegamos numa doutrina muito importante, a doutrina da ressurreição. Ela é central ao Evangelho. Ela nos assegura que Deus tem poder sobre a morte. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que nele confiam experimentarão a vida eterna. Apocalipse 11, as duas testemunhas são mortas por seus inimigos, mas em um momento de demonstração gloriosa, Deus as ressuscita e as eleva ao céu. Deus é que tem poder para fazer isso. Esse ato não apenas afirma a vitória final de Deus, mas também traz esperança de que, mesmo diante do sofrimento e da aparente derrota, o poder da ressurreição triunfará. Que garantia nós temos da ressurreição? Em João 11, 25 a 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. 1 Coríntios 15, 54 a 55. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória? Onde está a morte? O seu aguilhão? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então nós temos segurança que a morte não nos parará, porque a ressurreição que Deus vai trazer para nós, ela é certa. Versículo 13 e 14. Naquele mesma hora houve um forte terremoto, 1/10 da cidade desabou, 7.000 pessoas morreram no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro está a caminho. O terremoto é um sinal de juízo de Deus, mas também resulta em arrependimento. Alguns sobreviventes finalmente reconhecem a glória de Deus
uma demonstração de que, mesmo em meio à tribulação, há oportunidade para a salvação, há oportunidade para arrependimento. Chegamos no versículo 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve fortes vozes no céu, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A sétima trombeta marca a consumação do plano de Deus. O reino eterno de Cristo é proclamado, trazendo a conclusão e a soberania divina sobre todos os reinos da terra. A visão das duas testemunhas demonstra que a morte não é o fim para aqueles que são fiéis a Deus. Como falamos, a doutrina da ressurreição nos assegura que, assim como Cristo venceu a morte, nós também viveremos eternamente em seu reino. Os 24 anciãos, que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com o rosto em terra e o adoraram. Adoraram a Deus. Versículo 16. Eles representam a adoração universal dos redimidos. Eles se prostraram diante de Deus em reconhecimento à soberania de Deus, ao cumprimento do plano eterno de Deus. Este gesto de adoração enfatiza a reverência e a gratidão pelo juízo de Deus e a chegada do reino de Deus. E disseram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Gratidão dos anciãos reflete a alegria pelo fato de que o reinado de Deus está agora pleno e manifesto. A expressão assumiste teu grande poder mostra que o momento em que Deus exerce é um momento que Deus exerce grande, completamente e grandemente a sua autoridade. A autoridade de Deus chega nesse momento, trazendo justiça e redenção. Esse é o ponto máximo de toda a Bíblia. Isso é o ápice da Bíblia, que quando Deus se manifesta, as nações se iram e chegam à tua ira, o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruíres o que destroem a terra. O versículo 18 destaca duas realidades: a ira das nações contra Deus e o julgamento divino. Enquanto os inimigos de Deus existem, a ira divina chega e estabelece justiça. Deus julga os ímpios, mas também recompensa os fiéis, mostrando seu caráter justo e de graça, gracioso. A ressurreição é tanto uma promessa de recompensa eterna, como uma declaração de que o juízo final é inevitável para aqueles que rejeitam a Deus. Os servos de Deus, por outro lado, são ressuscitados para a vida eterna em seu reino. Versículo 19, abriu-se o santuário de Deus no céu, e dentro dele foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, forte tempestade de granizo. A abertura do santuário celestial revela a arca da aliança, símbolo da presença e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Fenômenos cósmicos, relâmpagos, trovões, terremotos são sinais de juízo, confirmando que o reinado de Deus traz tanto salvação quanto juízo. Esses versículos enfatizam, ou melhor, esse versículo enfatiza mais claramente a presença constante de Deus em meio ao seu povo, lembrando que ele é fiel às suas promessas e alianças. Com isso a gente chega ao nosso segundo e último princípio. Deus nos ressuscitará, garantindo vitória sobre a morte e mal. Deus nos ressuscitará, garantindo vitória sobre a morte e mal.
No início falamos de Josafá, que colocou os olhos em Deus em meio a uma batalha aparentemente impossível. Ele confiou no plano divino, mesmo sem entender todos os detalhes. De forma semelhante, a visão das duas testemunhas nos mostra que, mesmo diante de perseguições, de aparente derrota, o plano de Deus nunca falha. Assim como Deus ressuscitou as testemunhas, ele promete vitória sobre a morte por meio da ressurreição em Cristo. Essa certeza nos fortalece e nos chama a perseverar, mantendo nossos olhos em Deus durante nossas próprias batalhas. Em que áreas da sua vida você precisa de esperança renovada? Onde você precisa de renovação? Renovar as suas esperanças. Talvez esteja enfrentando perdas ou desafios que parecem irreversíveis. Como a certeza da ressurreição pode trazer paz ao seu coração? O que o testemunho das duas testemunhas lhe ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido? O aparente triunfo do mal foi apenas temporário. Você está disposto a confiar em Deus, no controle final dele, no seu propósito, nos seus planos, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido? O que lhe impede de compartilhar essa esperança, a esperança da ressurreição? Como o exemplo das testemunhas pode inspirar sua coragem para falar sobre Jesus essa semana? Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.